Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez gostaria de trazer um estudo alicerçado na Palavra de Deus, intitulado Características do Arrependimento Genuíno, ou o verdadeiro, né? Uma pregação que eu vi do pastor John MacArthur, de 19 de julho de 98. Então, nessa pregação, ele vai falar da indiferença sobre o arrependimento, né? Essa doutrina tão importante, para o ser humano. O arrependimento foi pregado conforme nós veremos, né? Jesus falou sobre arrependimento, João Batista, os apóstolos, né? Paulo, Pedro. Então, nós vemos que é uma doutrina importantíssima. Muitas vezes as pessoas pensam em religião ou religiosidade. João Batista não pregou em nenhum momento tenha uma religião porque é chegado o reino de Deus, nem Jesus. Eles falaram sobre arrependimento. Então parece que atualmente, né, sempre tem havido, assim, durante muitos anos tem sido atacada essa doutrina. Então parece atual, mas na realidade tem havido um ataque há muitos anos, sem dúvida. Não está na moda pregar que homens e mulheres devam mudar seu estilo de vida, né? Afinal de contas, cada um precisa ou tem que ser feliz. Só que há mais de 80 anos, um homem de Deus chamado Dr. Harry Ironside percebeu esse ataque à doutrina do arrependimento, quando alertou que o evangelho que começou a ser pregado naquela época, em 1937 mais ou menos, aquele evangelho pregado naquela época excluía a necessidade de arrependimento, né? Por quê? Porque eles diziam que quando você prega sobre arrependimento, sobre abandonar pecado, é como se estivesse atacando a graça, os dons da graça, a graça de Deus, não. Quando a pessoa aceita a Cristo, ela não precisa mudar nada, porque Cristo aceita como ela está, né? E ela pode continuar naquele estilo de vida que ela tinha anteriormente. Então, isso não é arrependimento. Isso não é se tornar um filho de Deus. Isso não é ser salvo. O propósito desse estudo de hoje é falar sobre arrependimento. Então, a necessidade de pregação de arrependimento sempre atual, sempre contemporânea, né? O arrependimento é uma doutrina essencial pregada por João Batista, né? Mateus 3:2, Jesus Cristo, Mateus 4:17. E eu peguei essas duas referências de Atos, 2:38 e 3:19, quando Pedro, né, Pedro teimoso, Pedro que negou Jesus 3 vezes, mas Pedro, né, já um novo Pedro, mais convicto, né, do que nunca, ele vai pregar sobre a necessidade de arrependimento. E veja bem, todos esses três pregaram para um público religioso, né, na época, saduceus, fariseus, né, faziam parte do judaísmo. E a história se repete. As pessoas acham que por terem algum tipo de religiosidade, elas não precisam se arrepender, mas com certeza a mensagem do arrependimento é sempre atual, nunca perde a sua importância. Então, o que é? Né? Mateus 3, nós podemos ir lendo ali, Mateus 3, não é simplesmente mudança mental, acadêmica, tão pouco remorso, pesar, né? Não, eu preciso aprender algumas coisas e mudar algumas áreas da minha vida. Não, arrependimento não é isso. João Batista tratou do assunto como um afastamento radical do pecado, que deveria ser expresso por seus frutos. Ali, Mateus 3:8, produzir frutos dignos de arrependimento. A verdadeira conversão, a verdadeira salvação traz indícios, né, traz certezas de que houve um arrependimento. Isso nós podemos ver ao longo das Escrituras. Então não é uma mudança na mente, sim, mas é uma mudança de propósito, é voltar-se para Deus. E um texto clássico, os amigos, os irmãos podem ler, 1 Tessalonicenses 1:9, quando Paulo vai falar da mudança radical, né, daqueles irmãos da igreja de Tessalônica, que se converteram, né, de ídolos para servir um Deus vivo e verdadeiro. Leiam lá. Arrependimento genuíno sabe que o mal do pecado tem que ser abandonado. Então Pedro, né, várias vezes,
ele vai Pedro, né, ali Mateus 3,12, João Batista 4,17, Jesus, arrependei-vos, que é chegado no reino de Deus. Atos, né, muitas dessas referências de Atos algumas delas vão ser faladas por Pedro, mas é claro, é um tema unânime. E por fim, por Paulo, né, ali em 1 Tessalonicenses 1,9, 2 Pedro 3,9 também. Então nós vemos que é algo que o verdadeiro arrependimento ele gera uma mudança de direção. Você deixa de viver para o pecado como escravo do pecado, de viver para si e passa a viver para o Senhor Deus. Isso através, conforme nós vamos ver, né, o outro slide, essa referência vocês podem conferir lá, a Atos 20 e 21, ela é espetacular, né? Ela é maravilhosa, ela é tremenda, porque vai vincular o arrependimento para com Deus, ele só ocorre através da fé em nosso Senhor Jesus. Então, não é ter religião, não é ter participado por alguns processos, alguns rituais da igreja, isso não é arrependimento. Arrependimento para Deus é ter fé única e exclusivamente no nosso Senhor Jesus. Essa é a mensagem sempre atual, né, da igreja primitiva, né, em Atos. É esse evangelho que nós pregamos. Olha, arrependei-vos, né, porque o reino de Deus é chegado. E que jeito que se arrepende? Se arrepende indo, voltando-se para Jesus. Inclusive, em Lucas 3,8 é muito propício nós lembrarmos o que estava acontecendo ali. Né? Mesmo Mateus 3, né? Em Lucas 3, mesmo o discurso de João Batista, duramente contra aquela religiosidade judaica, que é o que nós temos hoje, né? Nós não somos judeus, então existe toda uma religiosidade do povo brasileiro, mas inclusive vinculando a sua fé a pessoas. Né? João Batista duríssimo, ele vai falar, olha, vocês acham que vocês são filhos, né, por causa de Abraão, porque vocês têm Abraão. Olha, Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Então não se trata de Abraão, não é Paulo, não é Pedro, não é Maria, não é ninguém. É Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós lemos. Né? E aí em João 5,40, ele vai falar para aqueles olha, vocês buscam nas Escrituras, mas as Escrituras testificam de mim, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para Jesus Cristo, para o Messias. Inclusive, Messias e Cristo, quer dizer, ungido, né? Então, é somente sobre Jesus, não é sobre mim, eu mereço, eu sou bom, isso não é sobre mim, não é sobre a minha igreja, não é sobre nenhum personagem da minha igreja, porque, conforme nós lemos na palavra de Deus, Pedro era vivo, ele rejeitou. Foi visitar Cornélio se prostrou para adorar, para venerar Pedro e falou, não, eu sou homem, se levante. Paulo e Barnabé, em Atos 14, eles são usados por Deus para a cura de uma pessoa e o povo já começou a tentar adorar os dois rasgaram suas vestes, nós somos homens como vocês, se convertam dessas vaidades para Deus. Né? Paulo, mais uma vez falando em 1 Coríntios 1, olha, ele vivo, como Pedro viu, e fala, não olhem para mim, não se trata de mim, olhem para Jesus Cristo. Algum de vocês foi batizado no meu nome? Algum de vocês foi crucificado em nome de Paulo? Quer dizer, eles vivos, eles não aceitaram nenhum tipo de glória. Eles estão sempre apontando para Cristo, eles morreram, foram decapitados, mortos à espada, queimados, lançados aos leões, aquelas feras. Por quê? Porque eles pregavam Jesus Cristo, jamais quiseram nenhum tipo de glória para si. Isso é uma blasfêmia, né? Fazer de homens e mulheres como se eles tivessem morrido na cruz, exatamente o que Paulo fala, olha, eu morri na cruz por causa de vocês? Não foi por causa de mim, é sobre Jesus. E até um anjo, né? As pessoas vêm com essas coisas, porque eu tive uma visão, porque eu tive um sonho, porque não sei o que, caiu num rio, foi achado no rio um anjo. Atos 19:10, pega a sua Bíblia ali, dê uma conferida, um anjo, João, o mesmo João do Evangelho de João, das Epístolas de João, tendo as revelações do Apocalipse, João tenta adorar o anjo.
o anjo fala assim, eu não faça isso, adora a Deus, eu sou teu conservo, eu estou contigo. Quem que é Deus? É Jesus Cristo. Então, um anjo, e é isso que Paulo vai falar em Gálatas. Olha, se nós mesmos, se eu, Paulo, ou se um anjo pregar outro evangelho fora de Jesus Cristo, seja maldito. Não existe revelação. Se for fora de Jesus Cristo, porque é um homem, uma mulher, isso é coisa do diabo, gente. Não se deixe levar por isso. Os apóstolos viveram e morreram apontando para o único Salvador, que é Jesus Cristo. Não existe outro jeito. Então, o tema central da pregação de Lucas, de Paulo, de Pedro. Leiam aí, né, Lucas 13, né, o 13 e o 5 falando de arrependimento, Romanos 2,4 fala de arrependimento, 2 Coríntios 7,10 fala de arrependimento, 2 Pedro, olha, Pedro falando, olha, muitos acham que é tardia, que Jesus está voltando, está demorando para voltar, é tardio. Não, não é que é tardio. Deus está esperando que pessoas se convertam, se arrependam. Essa foi e sempre será a mensagem atual do Evangelho, arrependimento através de Jesus Cristo. E o que acontece? Existe um grande perigo, gente. Olha que perigo, olha esse risco de morte, mas é morte eterna, não é uma morte física. A Bíblia fala de primeira morte e segunda morte, né? Bem-aventurados que têm parte na primeira morte, quer dizer, quando as pessoas dormem, quando as pessoas morrem, tendo a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a Bíblia usa o termo dormir. E fala que quando Jesus voltar, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, 1 Coríntios 15, falando do arrebatamento, Jesus está voltando, vai buscar primeiro os que dormem, que morreram em Cristo. Depois, os que, se nós, Paulo vai falar ali, nós os que estivermos vivos, né, para nos encontrarmos com o Senhor. Então, é Jesus que vai voltar, é Jesus que vai arrebatar, é Jesus que salva, é Jesus que ressuscita, é Jesus que cura, é Jesus. Não é Paulo, não é Pedro, nós vemos que não é Maria, nenhum deles, é Jesus. E eles, baseado essa citação de Lucas 3,8, quando eu falo, olha, Abraão vai se levantar, sabe? Eu creio piamente que todos esses apóstolos vão se levantar e falar assim, são loucos, eu nunca mandei vocês olharem para mim, não fui eu que morri por vocês na cruz do Calvário, as escrituras não falavam de mim, Pedro, Paulo, Maria, todos vão falar, não, as escrituras falavam do Messias, do Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos também nos converter a Ele. Então, Paulo vai falar isso muitas vezes, olha, eu que antes era inimigo da igreja, perseguia a igreja, mas Deus, rico em misericórdia. Então todos eles entenderam que se trata e sempre vai se tratar de Jesus Cristo. Então a mensagem não mudou. Arrependei-vos em Cristo, porque é chegado o reino de Deus. Deus abençoe.